Olá, mas que bom ter você aqui com a gente em mais um Responsabilidade. Você já sabe que o nosso programa trata de tudo, inclusive e principalmente de você. É isso mesmo, porque além da responsabilidade social, nós levamos até a sua casa pautas sobre saúde, estética, terapias e uma infinidade de assuntos que podem contribuir para a sua qualidade de vida. Hoje o assunto é ortodontia. Complicou? O nome é complexo, mas o tema é simples: aparelho dentário. Quem não conhece uma pessoa adepta do acessório? E quem não possui dúvidas sobre a real eficiência do processo? Será necessidade, modismo? Por que fixo e por que móvel? Essas e muitas outras questões serão respondidas aqui, no seu programa do bem. Fica aí ligadinho que a gente volta já já. Estamos de volta com Responsabilidade e hoje eu quero te fazer um convite especial para você participar da nossa Caravana do Bem. Liga pra gente, faça sua doação. O telefone é 2221-4300. Nós estamos recebendo brinquedos, artigos de cama e banho, roupas, calçados, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e livros. Juntos nós podemos fazer um mundo melhor. E não deixe de visitar o nosso portal não, é o www.responsabilidade.org.br. Lá você vai poder nos enviar sugestões de pautas, por exemplo, indicações de parceiros, artigos, elogios, críticas e ainda acompanhar as principais notícias sobre meio ambiente, sustentabilidade, lazer, saúde, bem-estar e muito, muito mais. Acesse www.responsabilidade.org.br. Eu espero a sua visita. Hoje, com o prazer aqui do nosso estúdio de receber o Dr. Otair Bastazini, ele que é especialista em ortodontia, essa palavrinha que a gente falou aqui na abertura do programa. Que prazer lhe receber aqui, doutor. Hoje em dia está essa moda, a gente encontra tão frequentemente pessoas na rua com aparelhos fixos. A gente queria saber tudo o que a gente perguntou aí no início. Qual é a diferença entre fixo e móvel? Quais são os benefícios? O móvel é melhor em algum momento? O móvel consegue fazer o que o fixo faz? Que prazer te receber. Primeiramente, é um prazer muito grande, Cláudio, estar com você aqui, porque eu te conheço há muito tempo. Eu sei do teu valor, da tua luta, dos teus propósitos sociais. E segundo, dizer que ortodontia não é moda não, é uma necessidade. É? Porque nós procuramos, na verdade, restabelecer a função e a estética. Normalmente o paciente nos procura por conta da estética. E muitas vezes o mais importante é a função, porque a boca é o órgão que inicia a digestão. O que isso quer dizer com a função? A função de mastigação, de preparação do alimento para a digestão. Se você Entendi. não tem uma oclusão boa, se você não tem dentes que participam da trituração, e aí o conjunto, a salivação e o bolo alimentar, começa aí com as enzimas a digestão. E às vezes o paciente tem problemas que a origem é aí. E esse é um detalhe. Tem outros detalhes. Nós temos hoje, através dos médicos especialistas em otorrino, a consciência de que existe modificações na articulação chamada de temporomandibular, que é essa articulação que fica aqui, você coloca o dedo, você vê o côndilo se movimentando. Uhum. Se o conjunto tem como móvel apenas a mandíbula, na mandíbula você tem um conjunto de dentes que se articula com o superior. Qualquer alteração de altura, de desvio, seja no sentido vertical, seja no sentido anteroposterior, essa área sofre, porque existe um disco, existe uma cápsula com líquido sinovial e ligamentos. E tem músculos que interferem. A disfunção leva a gravíssimos problemas. Mas aí é uma decorrência do que a ortodontia faz para melhorar. Mas, na verdade, a movimentação dentária ela pode ser feita de várias maneiras. Basicamente, para o leigo, ele sabe que tem um aparelho móvel que ele tira e tem um aparelho fixo que ele não mexe. Os dois têm funções idênticas, que é corrigir, movimentar o órgão dentário, restabelecer a oclusão. A oclusão é a fechada, oclusão né? É o fechamento assim, harmônico, Entendi. porque existe uma fisiologia de movimentação e isso tem que ser restabelecido. Então, os dois têm o objetivo de restabelecer as posições corretas e a oclusão perfeita. O fixo, ele utiliza forças, claro, suaves, biologicamente suportada e controlada. E são várias técnicas, vários tipos de arcos e de espessura. Só que essa força é contínua. Você tem que colocar
aquelas pecinhas colocadas na face externa do dente, chamado bracket, e eu sou de um tempo em que se fazia aquelas bandas, aquelas alças metálicas, era tudo metal. Hoje em não. Dia não é mais. Hoje já tem até, inclusive, esses brackets transparentes, tem uma série de facilidades. Mas o objetivo é o mesmo. Eles cumprem o mesmo papel? Cumpre o mesmo papel. Cumpre o mesmo papel. Muitos pacientes perguntam assim, mas meus dentes vão se estragar colocando. Não. É feito um ataque ácido, um adesivo e a colagem. Para colar o bracket no dente, você faz um ataque ácido. Você tem que fazer um ataque ácido para criar a situação favorável, coloca um adesivo e coloca um fotomolimerizável para poder prender, endurecer a resina. Isso não estraga a dentina? Não, depois tira, dá um polimento, não tem problema nenhum. Não Ele traz fica transtorno. Zerado, como se fosse... Fica zerado. O próprio organismo elabora também essa defesa. Agora, muitas vezes o grande problema é porque é difícil a higiene. Essas pecinhas fixo, né? prende alimento. É difícil, tem que ter muito cuidado. E no adolescente, você sabe, o adolescente não tem responsabilidade com nada. Imagina e limpar bracket. E mandar fazer higiene, vai escovar o dente e tal, não sei o quê. É difícil. Então, esse é um grande problema que a gente tem que administrar. E a outra situação é que você diz assim, você não pode tomar refrigerante assim, o alimento assado. Porque mancha? Porque acaba manchando. É uma então reação. Chá, café, mate. É uma reação. Então, eles não obedecem. Depois aparece aí, sabe, o professor que fez e tal. Não fez. É que ele não seguiu a bula. Entendi. Tudo que é feito dentro das normas preconizadas não traz problema. Os problemas residem quando há uma indisciplina de quem está usando. Né? Então, esse é o aparelho fixo. O aparelho móvel, ele tem faixas de utilização. A indicação principal é na dentição de leite, chamada de dentição primária, e decíduo, que se chama também tecnicamente, e principalmente na dentição mista, que quando começa a troca, começa o primeiro molar sem que os dentes temporários caiam, e depois começam as trocas, o dente de leite caindo e vindo permanente. Então, nessa faixa de transição... O molar são os maiores e os dentes temporários... Os molares são aqueles que fazem o aparecimento, a erupção, aos 6 anos de idade. E é interessante, e a gente falar para o seu público, que tem gente que não é técnico, que não tem obrigação de entender, que muitas vezes as mães dizem assim, não, esse dente aí não precisa tratar, não vai extrair, que vai vir outro no lugar. Se esse dente for molado 6 anos, e aí atento, as senhoras mães que estão assistindo o programa, que fique observando, a cor desse dente é diferente, o tamanho é diferente. E ele faz o seu aparecimento, a sua erupção, por trás da linha de arcada do dente de leite. Então, não se percebe, houve a troca, não houve troca, houve um acréscimo. E esse acréscimo, às vezes, a mãe pensa que é um dente de leite também e não cuida. Por isso, o percentual de perdas de dentes permanentes é imenso. Percentual maior em cima desse molar. Então, o aparelho móvel, ele é utilizado nessa faixa, que é muito fácil de você fazer movimentos. Até tem um tabu que muita gente pensa que não se movimenta dente de leite. Movimenta do mesmo jeito, trata-se canal do mesmo jeito, é um dente com todas as características, mas é um dente temporário. Ele tem uma vida curta. Tem profissionais que se surpreendem com adultos com dente de leite, que não teve a troca, não veio permanente, o de leite permaneceu. Só que ele não tem a durabilidade, a consistência, a estrutura de um dente permanente, que tem outra função. Então, quando é feito nesse período, esses aparelhos móveis, que são chamados ortopédicos funcionais, são excelentes e os resultados são ótimos. Nós tivemos aqui um professor americano chamado Alexander, que tem uma técnica dele, que ele fez esses brackets, ele fez a ativação na inclinação dos brackets. Quando faz a amarração do arco, a ficelagem, a inclinação já faz o movimento desejado. Mas espera aí, você estava falando de aparelho móvel. Eu estou comparando com fixo. Sim. Então, esse profissional que tem uma técnica, chama-se Alexander, ele falou para mim, no curso que nós fizemos aqui num contato há poucos anos atrás, que ele introduziu na sua clínica nos Estados Unidos a ortopedia e o aparelho móvel. Que ele acha que tem a sua indicação no momento certo. Eu vejo, Cláudia, que em ciência não existe nada absoluto, primeiro. E não se pode ter radicalismo. O profissional da área de saúde ele tem que ser aberto no sentido de tomar conhecimento de tudo e ver o que é melhor para que ele possa usar. Justo. Esse é um detalhe. Outro detalhe. O profissional que trabalha em correção,
muito mais do que escolher uma técnica aprimorada, bonita, bem elaborada, ele tem primeiro que saber o que existe para ser tratado. Eu quero dizer, qual é o diagnóstico. E quando eu vou montar um diagnóstico, você tem um problema, você não sabe o que foi. Eu vou tentar procurar saber o que ocasionou. Primeiro eu vejo o que é, existe uma classificação, aí eu começo a fazer um levantamento no histórico, inclusive com relação à carga genética, como é que você se alimenta, como é que sua respiração, sua deglutição, essas funções. Dores de cabeça também. A dor de cabeça é um sintoma que pode levar a um problema que existe e você tentar descobrir qual é. Então, os problemas que existem de estética, de má posição e de perda de função, tem sempre uma origem, que a gente chama o agente etiológico. Então, você tem que montar um quadro etiológico, uma história, para chegar aqui com o exame que eu vou fazer radiográfico e com o estudo do modelo, que tem perímetros, índices, uma série de detalhes técnicos, para saber, você tem isso e nós temos que fazer isso. Doutor, o bom médico é aquele que eu acho que pesquisa e toma o tempo, né? Você não chega no consultório dele, ele está com um papel. Você está falando uma verdade. Eu vejo assim, às vezes com muita tristeza, o profissional que vai tratar de um paciente e não olha para o paciente. Então, quando o paciente chega no seu consultório, você tem que olhá-lo num todo. Você tem que conversar com ele. Você tem que saber da vida dele. Como você dorme, quantas horas, qual é a sua profissão, você é estudante, qual é a sua alimentação, quanto tempo você gasta no transporte, a sua vida é tranquila, é uma vida estressada. Isso tudo faz um montante de informação que vai te dar um diagnóstico preciso e você vai ter facilidade na correção. E doutor, tu estava falando sobre a parte do aparelho móvel na primeira infância. A gente tem a impressão de que depois da primeira dentição, dos dentes de leite então caírem, é que nós deveríamos começar a tratar da dentição desse jovem. Até porque muitos deles, bebês, chupam chupeta e isso faz com que fique um pouco dentuço, né? Os hábitos viciosos, entre eles a chupeta, roer unha, etc. Chupar o dedo também. Chupar o dedo faz projeta parte das alterações pois é. morfológicas e posicionais. Então o senhor anteriormente estava falando sobre o uso de aparelho na primeira infância. É possível, então, usar um aparelho móvel, colocar numa criança? É possível, é possível. Porque, veja só, você falou aí em mamadeira. Existe hoje uma preocupação com os profissionais da odontopediatria, quem trata de criança, de fazer higiene à noite da criança que mama. Mamadeira. A mamadeira tem açúcar. Geralmente. Mesmo a que não contém açúcar in natura sendo posto? Por exemplo, a lactose do leite? Tem que fazer, tem lactose, tem que fazer higiene. Então, isso é preconizado pelos odontopediatras. E é uma coisa boa. Quando se fala em prevenção, uma vez chegou um pai de um paciente, o garoto tinha 7 anos, eu quero que o senhor me oriente para fazer a prevenção de cáries nos dentes do meu filho e tudo que eu tenho que fazer para que ele tenha uma saúde bucal. Eu falei, o senhor perdeu parte dessa prevenção que deveria ter sido feita. Mas como? Ele só tem dente de leite, a prevenção começa na gestação. Eu tenho uma paciente que o médico disse para ela, quando iniciou a gestação, a senhora não pode tomar refrigerante. Ela passou 9 meses sem tomar um refrigerante, nem um copo de refrigerante. Isso é disciplina, isso é necessário para que você possa ter resultado. Então, quando o paciente nos procura, às vezes ele tem umas dúvidas que são normais e gerais. Alguns outros não. Alguns outros têm algumas preocupações pequenas. Por quê? Porque ele ouve alguém falando, alguém deu informação errada. Hoje, com a facilidade da internet, vão procurar e não entende, às vezes, o que está sendo tem comunicado. Tem muita gente se formando em medicina. E já chega lá determinando, eu quero isso, eu quero assim e tal. Doutor, comparando então o fixo com o móvel, o senhor acha, o senhor que é um especialista em ortodontia, que é a arte faço as duas técnicas. Quase tudo então que o fixo faz, o móvel pode fazer, ou tudo, ou até um pouco mais? O que o senhor tem a dizer? É quase tudo. Claro que existem limitações. É como você, numa terapêutica de uma doença, você não resolve tudo com o mesmo remédio. Então você tem que fazer o diagnóstico, ver qual é a virose, qual é a bactéria, qual é o agente agressor e dar a medicação para aquilo. Claro, mal comparando com a ortodontia, assim. Eu tenho que ir a São Paulo. Eu posso ir de bicicleta, de carro, de avião ou a pé. Eu vou chegar em São Paulo, os tempos são variados. Mas então por que todo mundo usa o fixo hoje em dia? Não, o móvel está fora de moda, vamos dizer. Não está fora de moda, não. Primeiro existia um tabu com relação à idade. Então dizia-se que só se colocaria aparelho
fixo a partir dos 13 anos.